Quando uma empresa é constituída, forma-se o seu capital social inicial, através do investimento que os sócios ou os acionistas realizam. E esse capital social, ele é inicialmente subscrito e, numa outra fase, realizado. Já vamos ver a distinção entre subscrição e realização. Todavia, um conceito mais amplo do que o capital social é o capital próprio, ou seja, com os vários períodos que a empresa vai atravessando, vão-se formando novas rúbricas, nomeadamente pela retenção de lucros, as reservas legais, as reservas livres, os prémios de emissão que vamos também ver neste vídeo, os resultados transitados, o resultado líquido do período e, portanto, o capital próprio, para além de contemplar o capital social, contempla todas estas e outras rúbricas que acabei de elencar. Neste vídeo vamos fazer um caso prático sobre aumento do capital, que vai envolver uma parcela de capital social e uma outra de capital próprio pela via dos prémios de emissão. Eu vou recorrer a um exame da Ordem dos Contabilistas Certificados para abordar esta questão. E o exame que vamos analisar é o exame de operações societárias do dia 26 de julho de 2025, o enunciado 1 e a sua versão A, muito concretamente a questão número 9, que trata de um aumento de capital. A Sociedade Tech Solutions SA, portanto Sociedade Anónima, tem o capital social representado por 100 mil ações com valor nominal de 1 euro. E em 10 de março de 2025 apresenta um capital próprio de 130 mil. Portanto, capital social é diferente de capital próprio, porque há mais outras rúbricas que estão aqui contempladas, nomeadamente e de forma obrigatória a reserva legal, entre outros. Nesta mesma data, foi deliberado pela Assembleia Geral realizar um aumento de capital através da emissão de 10 mil novas ações com um valor nominal de 1 euro, colocadas na presente data à subscrição pelo valor contabilístico. As reservas legais estão constituídas na totalidade, não existindo a obrigação de constituição de outras reservas. Portanto, as reservas legais estão já na sua otimização. Elas devem corresponder a 20% do capital social e essa é uma das razões, entre outras, porque o capital social é de 100 mil e o capital próprio é de 130. Face ao exposto, qual das seguintes afirmações deve ser considerada correta? A linha A, verificou-se um aumento do capital social de 10 mil euros e um prémio de emissão, que fará parte do global do capital próprio, de 3 mil. A linha B, verificou-se um aumento do capital social de 10 mil euros e a inexistência de prémio de emissão. À linha C, que se verificou um aumento do capital social de 10 mil euros e um rendimento reconhecido nos resultados do período de 3 mil. A linha D, verificou-se um aumento de capital social de 13 mil, uma destas está correta, e vamos avaliar aquela que está correta, mas vamos, para além de considerar aqui a resolução desta questão, vamos explorá-la e vamos ver também como é que se contabilizaria a operação nas suas várias fases e depois qual o impacto que esta operação vai ter no âmbito do balanço da empresa. Então, temos a tal questão número 9 e para resolver esta questão vamos analisar os dados fornecidos passo a passo. Em primeiro lugar, a situação inicial da empresa antes do aumento de capital. A situação inicial passa pelo facto do capital social ser composto por 100 mil ações a 1 euro de valor nominal, cada uma delas, o que totaliza 100 mil euros
que faz parte do tal capital social da entidade. Já o capital próprio totaliza 130 mil euros, por causa das outras rúbricas que se vão constituindo. Cálculo do valor contabilístico por ação. Vamos calcular o valor contabilístico por ação, em que, para tal, temos de dividir o capital próprio, não o capital social, o capital próprio pelo número de ações. O capital próprio é de 130 mil euros, são 100 mil ações, 1,30 € ou 1,30 € por ação é o denominado valor contabilístico por ação. Obviamente, antes da operação de aumento de capital. Agora, numa segunda etapa, analisamos a operação de aumento do capital, em que são emitidas novas ações, 10 mil, e o valor de emissão, ou o valor de subscrição, o valor pelo qual os acionistas vão ter de pagar, é o valor contabilístico, 1,30 € por ação, no caso em concreto, quando o valor nominal está registado a 1 € por ação. Portanto, nós vamos proceder a um aumento do capital social pelo valor nominal das novas ações, 10 mil vezes 1 €, mas depois há aqui um prémio e temos de calcular o prémio de emissão, que é o denominado ágio. Ou seja, o prémio de emissão é a diferença entre o valor que os subscritores pagam, que é o valor de emissão 1,30 € e o valor nominal das ações, que é 1 €. Este valor é registado numa conta de capital próprio, mas não faz parte do capital social. O prémio de emissão vai ter uma rúbrica apropriada, que já vamos analisar. Então, temos, e só para resumir, o prémio de emissão por ação é o valor de emissão menos o seu valor nominal, 1,30 € menos 1 €, 30 cêntimos. Em termos totais, considerando os 30 cêntimos vezes as 10 mil ações, temos o prémio de emissão total de 3 mil euros. Portanto, com base na análise, o aumento de capital resultou num acréscimo de 10 mil euros pela via do capital social e um prémio de emissão de 3 mil euros que vai ser registado no âmbito do capital próprio, numa rúbrica própria que já vamos ver. Portanto, já podemos responder com isto à questão base do exame. Ou seja, face ao exposto, qual das seguintes afirmações deve ser considerada a correta? É a linha A. Verificou-se um aumento do capital social de 10 mil euros e um prémio de emissão de 3 mil. Agora, vamos um bocadinho mais longe nesta análise e vamos ver como é que isto se contabiliza. Ou seja, como é que neste caso concreto se contabiliza este aumento de capital. Vamos fazer o reconhecimento contabilístico considerando as várias fases. E então, temos a contabilização desta operação e de acordo com o sistema de normalização contabilística envolve dois momentos distintos e agora também serve para explicar o momento subscrição e o momento realização. O que é a subscrição? A subscrição é aquele momento em que os novos acionistas se comprometem, em termos legais, a entregar os fundos. É um compromisso. E aqui a empresa vai reconhecer um direito, portanto, um ativo, que vai reconhecer a receber e, em contrapartida, um aumento do seu capital, que está numa fase de subscrito, mas ainda não realizado, e também dos prémios de emissão. Quanto à realização, é a fase subsequente, que é aquele momento em que o dinheiro efetivamente entra nas contas da empresa, liquidando a dívida dos subscritores e transformando aquele capital anteriormente subscrito agora em realizado. Logo,
Para fazermos os lançamentos contabilísticos, os dados que vamos contemplar são um aumento do capital social em termos de valor nominal, 10.000 ações vezes 1 euro cada, 10.000 euros, um valor da subscrição de 13.000 euros, porque no fundo são 10.000 ações a 1,30 € cada uma, não é? Que os sócios ou os acionistas pagam, e portanto verifica-se aqui um ágio, um prémio de emissão, a diferença, como eu já tinha dado, e que são 3.000 euros. Começamos também por pensar ao nível do nosso código de contas, do sistema de normalização contabilística, que contas é que vamos utilizar para fazer o reconhecimento contabilístico destas operações. E claro está que temos de utilizar uma conta de depósitos à ordem, que é a conta 12, para registar a entrada do dinheiro no banco, isto na fase da realização. Na fase da subscrição e também depois na realização para saldar a conta, vamos utilizar a conta 261, acionistas com subscrição. É uma conta de terceiros, representativa aqui dos acionistas, que vai registar a dívida dos acionistas para com a nossa entidade no momento da subscrição e depois vai ser saldada na realização. Representa um ativo, não é um direito da empresa. E as contas do capital. A conta 51, a nível do código de contas, é a conta de capital subscrito. E pode-se, num código de contas mais detalhado, criar subcontas a partir da conta do razão. E dessa forma, eu considerei aqui a situação, a possibilidade de termos uma conta 51.1 chamada capital subscrito, que registra o valor nominal do capital que foi subscrito, mas que ainda não foi realizado, e depois uma subconta 512, que é capital subscrito, mas já realizado. Capital realizado. Ou seja, é a conta de capital próprio que registra a efetiva realização do capital. E claro está a conta 54, que é tal conta que vai, ou que pertence ao capital próprio, sem ser capital social, sem ser capital subscrito, que são os prémios de emissão e que representa aqui a conta 54, prémios de emissão. É uma conta que integra o capital próprio para reconhecer o valor pago, que é acima do valor nominal. E, portanto, uma vez contempladas as contas, fazemos os lançamentos contabilísticos. Poderá haver aqui também a questão de um cronograma nas várias operações, porque no dia 10 de março ocorre a Assembleia Geral, depois no dia, imagine-se que passado uns dias, registra-se contabilisticamente a fase da subscrição e, passado mais uns dias, em que os sócios fazem a respectiva entrada, depositam, transferem os valores, então ocorre a denominada realização. Bom, então, pela subscrição do capital, neste momento, os acionistas assumem o compromisso. E, portanto, nesta fase número 1, o que é que a empresa faz em termos do reconhecimento contabilístico? Ela reconhece o direito, ou portanto o ativo, o direito, a receber o valor total da subscrição, que são 13.000 euros. E como contrapartida, reconhece o aumento do capital pelo seu valor nominal em capital social e a constituição do prémio no âmbito do capital próprio, 3.000 euros, 10.000 mais 3.000. Portanto, em termos globais, o capital próprio tem um aumento de 13.000 via capital social e via prémio de emissão. Para concretizarmos isto, debitamos a conta 261, que é uma conta de acionistas com subscrição, pelo valor total. A justificação deste débito é que representa o direito de crédito, portanto, uma conta a receber, que a empresa passa a ter sobre os novos acionistas e, portanto, isto é um ativo
no caso corrente. E creditamos a conta 51.1, capital subscrito, pelo aumento do capital, mas subscrito, ainda não realizado, 10.000. E, portanto, este crédito reflete o aumento do capital social prometido, não é? Registado como subscrito, porque efetivamente ainda não foi pago. E creditamos a conta 541, prémios de emissão, pelo valor de 3.000 euros, portanto, nunca se contabiliza isto como um rendimento. É no capital próprio que estes valores têm de ser reconhecidos. Este crédito registra o valor adicional que constitui uma reserva de capital não fazendo parte do capital social, mas na sua globalidade fazendo parte do capital próprio da entidade pela via de prémios de emissão. Seguidamente temos a fase número 2, onde se verifica a entrada do dinheiro, não é? E neste momento os subscritores cumprem a sua obrigação e pagam o valor devido. O dinheiro entra no banco da empresa e, portanto, nessa fase, começamos por debitar a conta 12, depósitos à ordem, no valor de 13.000 euros. É este o valor que entra nas contas da empresa, é este o valor que aumenta em termos de ativo, isto já pensando no balanço. Depois, a conta 261, que na fase anterior foi debitada, ela agora tem que ser creditada pelo valor de 13.000 euros e, assim, este crédito anula o anterior débito do ponto de vista de que a conta fica saldada. Portanto, contas saldadas com os acionistas. Depois faz-se um lançamento de transferência do capital subscrito para realizar. Portanto, aquela conta 51.1 que tinha sido creditada na primeira fase por 10.000 é debitada e o crédito é realizado em capital realizado, a conta 512, que eu assim considerei, por 10.000 euros, e portanto este crédito registra o aumento efetivo de capital social que agora está na posse da empresa. E portanto, estes seriam os lançamentos contabilísticos que faríamos com esta operação. Estes lançamentos contabilísticos levam a um impacto no balanço. Ou seja, como é que fica o balanço agora depois destes lançamentos? Aqui não há qualquer impacto na demonstração dos resultados, não se reconheceu nenhum gasto nem nenhum rendimento neste exemplo, tudo passa pelo balanço. E ao nível do balanço, obviamente que vamos ter impacto ao nível do ativo e vamos ter impacto ao nível do capital próprio, não é? Do ativo, logo ali, os caixa e depósitos bancários no ativo corrente, uma vez que as contas a receber estão agora saldadas. A nível do capital próprio, temos impacto no capital subscrito e temos impacto ali nos prémios de emissão. E esse impacto pode-se traduzir no seguinte: após a conclusão de toda a operação, o balanço aqui da Tech Solutions SA reflete as seguintes alterações. No ativo, um aumento de 13.000 euros em caixa e depósitos bancários, aumento do ativo, 13.000 euros. E no capital próprio, aumento de 10.000 euros em capital subscrito, e agora já realizado, e um aumento de 3.000 euros em prémios de emissão. E, portanto, está efetivamente mantida intacta a equação fundamental do balanço, como tem que acontecer sempre. O capital próprio total aumenta 13.000, 10.000 mais 3.000, 10.000, como já disse, de capital subscrito e já realizado no contexto que eu aqui apresentei. O importante era estar subscrito, mais 3.000 de prémio de emissão, passando o valor inicial de um capital próprio de 130.000 euros
E já agora de um capital social de 100 mil para 110, não é? E um capital próprio global que estava em 130 passou para 143 mil euros. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.